Você já teve a sensação de que certos desejos, certos anseios, não partem apenas de você, mas parecem ter uma vida própria, como se fossem sussurros de um lugar profundo da sua alma? Carl Jung, o pioneiro da psicologia analítica, capturou essa experiência cósmica em uma frase que ecoa através do tempo. Tudo o que você busca também está te procurando. Este não é um pensamento motivacional comum. É uma chave para um dos mistérios mais profundos da existência humana. Jung nos convida a considerar que a busca não é uma via de mão única. Enquanto você avança pela vida em direção a um objetivo, um sonho, um estado de ser, esse próprio objetivo exerce uma atração gravitacional sobre você. É uma dança cósmica entre a sua consciência e as forças do inconsciente. O que você chama de sua busca pode ser, na verdade, um chamado do self, da totalidade da sua psique buscando se realizar no mundo. Imagine que você é um imã, e seus desejos mais sinceros são as partículas de ferro no universo, sendo atraídas tanto quanto são atraídas. Para realmente compreender a profundidade dessa ideia, precisamos mergulhar no conceito junguiano do inconsciente coletivo. Jung propôs que nossa mente não é apenas um produto de experiências pessoais, mas também abriga uma camada primordial, compartilhada por toda a humanidade. É o reservatório das experiências ancestrais, dos símbolos arquetípicos que moldam nossa percepção. O herói, a sombra, a grande mãe, o ânimos e a ânima, estes arquétipos são forças vivas dentro de nós. Quando você busca algo, muitas vezes é um arquétipo sendo ativado. A busca pelo amor pode ser a ânima ou o animus chamando. A busca por um propósito heróico é o arquétipo do herói exigindo expressão. Portanto, a coisa que você busca não está lá fora esperando passivamente. Ela reside primeiro como uma potencialidade dinâmica dentro do seu próprio psiquismo, e sua jornada consciente é a resposta a esse chamado interior. A sincronicidade é outro pilar que sustenta essa visão junguiana. Diferente da causalidade, onde uma coisa causa outra, a sincronicidade é uma coincidência significativa. É quando um evento interno, um sonho, um pensamento forte, uma intuição, se alinha perfeitamente com um evento externo, sem uma relação causal direta. Você está buscando uma nova direção na vida e de repente encontra um livro exato sobre o assunto, ou uma pessoa que lhe fala as palavras certas. Esses não são acasos. São indícios de que o universo psíquico e o universo material estão em consonância. A sincronicidade é a linguagem através da qual aquilo que te procura sinaliza sua presença, confirmando que você está no caminho certo. É o eco vindo ao seu encontro, provando que a sua busca não é um grito no vazio, mas parte de um diálogo. Agora vamos falar sobre a sombra. Muito do que buscamos e muito do que nos assombra está relacionado a esta parte negada de nós mesmos. A sombra é o repositório de tudo o que reprimimos, de aspectos que consideramos inaceitáveis. No entanto, o que você mais rejeita em si mesmo, muitas vezes, é exatamente o que mais atrai ou perturba você no mundo exterior. A pessoa que busca desesperadamente a luz pode estar fugindo da sua própria escuridão. E essa escuridão, essa sombra, está te procurando. Ela insiste em ser integrada, em ser reconhecida. A busca por uma vida plena, portanto, inevitavelmente envolve uma jornada de confronto com a sombra. Você não pode iluminar um cômodo apontando a lança para ele. Você precisa entrar no escuro e acender a luz. A sombra te procura para que você se torne inteiro. E o que dizer da persona, a máscara que usamos para nos relacionar com o mundo? Muitas vezes, nossa busca inicial é por uma persona mais bem-sucedida, mais amada, mais admirável. Buscamos uma imagem. No entanto, Jung alerta que a superidentificação com a persona leva ao esvaziamento interior. Aí reside um paradoxo fascinante. Enquanto você busca aprimorar sua máscara, o seu eu verdadeiro, o self, também está te procurando, tentando romper as amarras da persona para que você possa viver uma vida mais autêntica. A crise de identidade, o cansaço de ser quem você acha que precisa ser, são sinais de que o self está batendo à sua porta, exigindo que a busca superficial pela máscara dê lugar à busca profunda pela essência.
O processo de individuação, conceito central em Jung, é a própria encarnação desta busca mútua. É a jornada de toda uma vida em direção à realização do self, tornando-se quem você realmente é. Esta não é uma jornada egóica, de simplesmente acumular conquistas. É uma peregrinação sagrada onde a consciência do ego se abre e se alinha com a totalidade do self. E o self é tanto o ponto de partida quanto o destino. Ele é o ímã que puxa você para frente e é a meta que você alcança. A busca pela individuação é, portanto, a resposta ativa do ego a um chamado do self. Você busca se tornar completo porque a completude já está dentro de você, te procurando, te guiando através de sonhos, intuições e das trilhas sincronísticas da vida. Como distinguir, então, um desejo verdadeiro que é ecoado pelo self de um desejo superficial, imposto pela sociedade ou pelo ego? Os desejos do self têm uma qualidade diferente. Eles persistem. Eles sussurram em seus momentos de quietude. Eles se manifestam em seus sonhos de forma simbólica. Eles vêm acompanhados de uma sensação de significado profundo, de direcionamento correto, mesmo que o caminho seja árduo. Já os desejos do ego são barulhentos, ansiosos, baseados em comparação e na necessidade de validação externa. Eles gritam, preciso disso para ser feliz. Mas a felicidade que prometem é efêmera. A coisa que verdadeiramente te procura ressoa na sua alma, não no seu medo ou na sua vaidade. Aplicando isso às relações afetivas, a ideia ganha uma dimensão poderosa. Quantos de nós saímos pelo mundo buscando o amor ideal, a alma gêmea? Jung oferece uma perspectiva revolucionária. Talvez, em vez de sair correndo atrás, parte do trabalho seja se tornar receptivo ao que já está a caminho. O arquétipo do amor, da totalidade representado pela união de animus e anima, está ativo dentro de você. Ao você trabalhar na sua própria integridade, ao curar suas feridas e integrar sua sombra, você sintoniza sua frequência com a daquela conexão que também está buscando por você. Não é sobre encontrar alguém perfeito, mas sobre se tornar uma pessoa completa o suficiente para reconhecer e receber o amor que merece. No campo profissional e da vocação, o mesmo princípio se aplica. Aquele trabalho que parece preencher não apenas suas necessidades financeiras, mas também sua alma, que faz uso dos seus dons únicos, é uma manifestação desse chamado. Muitas pessoas sentem um puxão interior para uma certa área, um certo propósito. Essa é a coisa que as está procurando. Ignorar esse chamado, muitas vezes, leva a uma vida de tédio, frustração e sensação de vazio. A crise de meia-idade, tão bem descrita por Jung, é frequentemente o grito do self, daquilo que foi negligenciado, finalmente exigindo ser ouvido. Ele para de sussurrar e começa a gritar. E os talentos, aquelas habilidades que parecem brotar naturalmente em você, Jung diria que eles não são acidentes, eles são sementes do self, dons do inconsciente coletivo que estão te procurando para se manifestarem no mundo. Negar um talento é negar uma parte fundamental de si mesmo que insiste em ser expressa. A busca pelo aprimoramento de uma habilidade, quando é genuína, é uma resposta a esse dom que clama por realização. Você não possui o talento o possui, e ele te procura para ser seu instrumento no grande concerto da vida. A criatividade é talvez um dos exemplos mais claros dessa dinâmica. O artista muitas vezes descreve a sensação de que a obra já existe em algum lugar e ele é apenas o canal para trazê-la à luz. O escritor sente que os personagens têm vida própria. O músico é tomado por uma melodia que precisa ser ouvida. Isso é a coisa, procurando o seu buscador. A inspiração não é uma busca ativa por uma ideia, mas uma abertura para receber a ideia que já está buscando uma mente fértil para nascer. A criatividade, portanto, é um diálogo sagrado entre o ego e o inconsciente. E nos momentos de sofrimento e crise, eles também nos procuram, de uma forma dura, mas transformadora, sim. A dor, a perda, a doença, elas frequentemente carregam uma mensagem do self. Elas forçam uma parada, uma introspecção, um reexame de valores. São catalisadoras brutais para o crescimento. A crise te procura para derrubar estruturas psíquicas obsoletas, para forçar a individuação onde o conforto e a estagnação se instalaram.
Ela é a professora rigorosa enviada pela totalidade da sua psique para garantir que você não se perca em caminhos que não são mais seus. A espiritualidade, na visão junguiana, é a busca suprema pelo significado e é uma via de mão dupla. Deus, o sagrado, o self, independente do nome, não é um objeto passivo a ser encontrado. A experiência do luminoso, do divino, é ativa. Ela se revela àqueles que estão preparados para recebê-la. A sua busca por Deus é, em última análise, Deus buscando a si mesmo através de você. Sua fome de transcendência é o reflexo de uma transcendência que deseja se encarnar na sua experiência humana finita. É o oceano buscando a gota, tanto quanto a gota busca o oceano. Isso nos leva a um ponto crucial, a importância do olhar para dentro. Se aquilo que você busca também está te procurando, a rota mais direta não é uma correria frenética para o exterior, mas uma corajosa descida ao interior. A meditação, a análise dos sonhos, a psicoterapia, o contato com a natureza, todas essas são formas de silenciar o ruído do ego e sintonizar a frequência na qual o self transmite seus sinais. Você não pode ouvir a resposta se você nunca para de fazer perguntas. A quietude é o campo fértil onde as sementes do inconsciente podem brotar. A culpa e o arrependimento também podem ser vistos por essa lente. Muitas vezes nos apegamos a erros do passado como se fossem identidades permanentes. No entanto, a lição contida naquela experiência, o aspecto do self que precisava ser aprendido naquele momento, também estava te procurando. O erro pode ter sido a única forma que o inconsciente encontrou para forçar um confronto necessário. A cura não está em se punir eternamente, mas em entender o que aquela experiência veio lhe ensinar. A integração da sombra passa inevitavelmente por reconhecer e abraçar as partes que falharam. E a ansiedade? Muitas vezes a ansiedade é o sentimento de estar desconectado daquilo que verdadeiramente nos procura. É a energia psíquica que deveria estar fluindo para a individuação, mas que está bloqueada, represada em preocupações superficiais ou no medo do futuro. Quando você se alinha com a sua busca mais profunda, a ansiedade não desaparece magicamente, mas ela perde sua força paralisante. Ela é substituída por um senso de propósito, que mesmo diante do medo, segue adiante porque sabe que está respondendo a um chamado. A beleza dessa perspectiva é que ela tira o peso da responsabilidade absoluta dos seus ombros. Você não precisa criar o seu destino do zero como um Deus solitário. Você é um co-criador. Sua tarefa é ouvir, interpretar os sinais, ter coragem de seguir as pistas e confiar que o universo psíquico é inteligente e está trabalhando a seu favor. É uma parceria entre a sua vontade consciente e a sabedoria profunda do self. Você navega, mas permite que o vento do inconsciente leve o seu barco. Isso não significa passividade, muito pelo contrário. Exige uma ação consciente e corajosa. Ouvir o chamado é apenas o primeiro passo. É necessário ter a disciplina de Hércules para enfrentar as tarefas, a coragem do herói para enfrentar os dragões internos e a paciência do sábio para esperar o tempo certo. A coisa que te procura não vai fazer o trabalho por você. Ela vai criar oportunidades, sincronicidades e encontros, mas você precisa ter a coragem de abrir a porta quando ela bater. A jornada do autoconhecimento, portanto, deixa de ser uma opção narcisista e se torna uma obrigação sagrada. Conhecer a si mesmo não é um luxo, é a maneira de você decifrar o mapa que leva ao tesouro que também está tentando te encontrar. Cada insight, cada padrão descoberto, cada ferida curada, é como afinar o rádio para uma estação mais clara, permitindo que você ouça a melodia da sua própria totalidade com mais precisão. E os sonhos? Para Jung, os sonhos são a via régia para o inconsciente. Eles são a linguagem direta daquilo que nos procura. Através de símbolos e metáforas, os sonhos compensam as atitudes unilaterais do ego, mostrando o que está faltando, alertando sobre perigos ou apontando para direções futuras. Ignorar os sonhos é como rasgar cartas enviadas pelo seu próprio interior. Cartas que contêm orientações preciosas da parte de você que sabe o que você realmente precisa se tornar. A arte e a cultura, como expressões do inconsciente coletivo, também são ferramentas poderosas.
Um filme, um quadro, uma peça de teatro, uma música que toca profundamente sua alma, está ressoando com um arquétipo ativo dentro de você. Aquela obra de arte te encontrou porque você estava pronto para a mensagem que ela carrega. Ela é um espelho que o self utiliza para se mostrar a você. Consumir arte com consciência é, portanto, uma forma de diálogo com o que te procura. A resistência que sentimos, aquela força interior de autossabotagem que surge quando estamos perto de um avanço significativo, também faz parte do jogo. Ela é a defesa do status quo psíquico, o medo do desconhecido. Mas essa resistência é um sinal de que você está no caminho certo. Se não houvesse resistência, significaria que a mudança não é profunda. A coisa que te procura está, paradoxalmente, do outro lado da sua parede de resistência. Rompê-la é o ato heróico necessário. E como isso se relaciona com o mundo atual? Vivemos em uma era de distração constante, onde o chamado do selfie é abafado pelo ruído das redes sociais, do consumo desenfreado e da busca por validação imediata. Nunca foi tão difícil ouvir a voz suave daquilo que verdadeiramente nos procura. A epidemia de ansiedade e depressão pode ser, em parte, o sintoma de uma alma coletiva que não está sendo ouvida, de uma busca que foi desviada para becos sem saída. A prática da imaginação ativa, desenvolvida por Jung, é uma forma concreta de engajar nesse diálogo. É um método de conversar conscientemente com as figuras do inconsciente que aparecem em sonhos ou fantasias. Você não está apenas sonhando passivamente. Você está entrando ativamente no mundo simbólico e perguntando: o que você representa? O que você quer de mim? É uma maneira profunda de dizer: estou aqui, ouvindo, para aquilo que está te procurando. Isso nos leva a um dos pontos mais libertadores dessa filosofia: a confiança. Confiança no processo, no self, na vida. Quando você internaliza que não está sozinho na sua busca, que há uma inteligência maior cooperando com você, o desespero e a sensação de solidão no caminho se dissipam. Você começa a ver os obstáculos não como inimigos, mas como partes necessárias do percurso, desenhadas para fortalecê-lo e ensiná-lo exatamente do que você precisa para receber o que está vindo ao seu encontro. A gratidão então surge naturalmente. Gratidão não apenas pelas conquistas, mas pelos fracassos que redirecionaram, pelas dores que ensinaram, pelas sincronicidades que confirmaram o caminho. Você para de ver a vida como uma série de eventos aleatórios e começa a percebê-la como uma tapeçaria intricadamente tecida, onde cada fio, claro ou escuro, é essencial para o desenho final, que é a realização do seu próprio self. E o oposto também é verdadeiro. A persistência em padrões destrutivos, vícios e relacionamentos tóxicos pode ser um sinal de que você está buscando ativamente aquilo que vai confirmar sua baixa autoestima, sua sombra não integrada. A droga, o abuso, a autossabotagem também procuram o indivíduo, mas são uma paródia perversa do chamado do self. Elas são o chamado da desintegração, e reconhecer a diferença é uma questão de vida ou morte psíquica. No fim, a frase de Jung desmonta a ilusão da separação. Separação entre sujeito e objeto, entre buscador e buscado, entre humano e divino. Revela um universo participativo, um campo unificado de significado, onde a psique individual e o cosmos estão em constante, íntimo e significativo diálogo. Sua vida não é uma linha reta que você traça sozinho. É um círculo que se expande, onde o centro, o self, atrai e é atraído pela periféria, o ego. Portanto, a pergunta mais importante que você pode se fazer hoje não é: o que eu devo buscar? A pergunta é: o que está me procurando? Que talento adormecido anseia por ser despertado? Que aspecto da minha sombra bate à porta pedindo integração? Que chamado do self eu tenho ignorado por medo, comodismo ou distração? Qual é a próxima peça do quebra-cabeça da minha totalidade que está tentando se ensichar? E agora, essa conversa deixa de ser apenas teoria e se transforma em um convite, um desafio direto para você. O universo não é estático, ele está vivo, pulsando e respondendo aos seus movimentos internos. A sincronicidade aguarda apenas o seu sinal para começar a atuar.
Então eu te pergunto, o que você vai fazer com esta informação? Vai arquivá-la como mais um conceito interessante? Ou vai hoje mesmo sentar em silêncio por 5 minutos e fazer a pergunta que ecoa nos corredores da sua alma? O que está me procurando? Abra um caderno, grave um áudio no celular, mas dê o primeiro passo. Comprometa-se com a aventura de se tornar quem você já é. A jornada da individuação é a única que vale a pena, porque o tesouro, no final, já é seu. E ele não pode mais esperar para ser encontrado.